Sabe o que é, Paulo? É assim, o que são as crenças? É a forma que você enxerga o mundo, né? Só que essas crenças, elas são construídas durante muitos anos da sua vida. Todas as experiências que você já passou, as pessoas que você já conviveu, o ambiente que você conviveu, tudo isso te ajudou a construir essas crenças. Por exemplo, tem muita gente que fala que casamento é ruim. Isso é uma crença, né? Porque, por exemplo, por que o cara fala que o casamento é ruim? Porque talvez ele escutou isso a vida inteira, talvez o casamento dele é ruim, é um casamento frustrado, ele construiu a crença que todo casamento é ruim. Mas não é porque o casamento dele é ruim que todo casamento tem que ser ruim. Então isso é uma crença dele. Eu tenho amigos que são casados e são extremamente felizes. Tem suas divergências normais com as mulheres, todo mundo tem, por conta de um conflito de opiniões, mas eles não falam que todo casamento é ruim. Entendeu? Fala, estudante, tudo bem? Olha só, eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo recentemente. Eu acordei, né? Eu olhei ali no meu celular, o Facebook sempre manda pra gente os aniversariantes do dia, e eu vi lá que era aniversário do meu grande amigo Jesus Crisóstomo, né? Um grande abraço para ele, um grande juiz, e parabéns, viu, Jesus? E eu não sei porquê, eu comecei a pensar no Jesus. Jesus é um juiz, e eu fiquei pensando na carreira do juiz, e isso me levou a uma série de reflexões, que caramba, eu criei uma linha assim, bem construtiva de pensamento. Bom, como é que um juiz julga alguma coisa, né? Um juiz, basicamente, acontece alguma coisa, uma determinada situação, daí ele precisa avaliar profundamente, de maneira muito investigativa, o que de fato aconteceu, para depois fazer um julgamento, né? Para depois falar se você está acusado, se você não está acusado, se é culpado ou inocente, né? Bom, só que um juiz, por exemplo, ele estuda 5 anos de um curso de direito, depois ele passa anos e anos estudando para passar num concurso de juiz, daí ele pega um caso, né? E esse caso, montando todo o inquérito, né? Observando as pistas ali, todas as provas, ele demora muitos anos para conseguir chegar numa opinião formada e depois fazer um julgamento. Bom, agora no nosso dia a dia, tá? Eu não sou juiz, não sei se você está me assistindo é juiz. Você já notou que um juiz ele demora anos para fazer um julgamento, tá? Para mostrar se a pessoa é culpada ou inocente. E a gente, às vezes, em certos segundos, a gente já julga uma pessoa. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente ensina uma série de coisas para os alunos, né? Métodos de estudos, de horário de estudos, planejamento, performance, enfim. Só que às vezes muitos lares, eles não, digamos que ajudam muito, né? As pessoas brigam muito em casa, os adolescentes eles chegam em casa à tarde tentando ter aquela tranquilidade de estudos, eles começam a só brigar com os pais, enfim, são conflitos de opiniões o tempo todo. Isso me fez estudar profundamente como o cérebro funciona a respeito desse tipo de briga. Então, assim, resumindo, por que as pessoas brigam? Bom, olha só. Quando acontece alguma coisa, a gente vê ou presencia qualquer coisa, o nosso cérebro, ele interpreta aquela situação. Ele interpreta aquela situação criando uma opinião, que nada mais é que um julgamento. Mas quando a gente vê alguma coisa e o nosso cérebro interpreta, essa caixinha aqui interpreta isso de acordo com os valores e crenças que existem aqui dentro. E de acordo com esses valores e crenças, eu produzo a minha opinião sobre aquilo. Legal. Só que cada ser humano carrega um conjuntinho de crenças e valores. E é por isso que nós sempre teremos opiniões diferentes, opiniões divergentes. Só que enquanto existe um conflito de opiniões entre as pessoas, não existe problema nenhum, tá? Conflito de opinião todo mundo tem, envolvendo política, religião, futebol, no trânsito, né? O grande problema é quando esse conflito, ele vira um confronto. Isso mesmo. O que é um confronto? É uma agressão, às vezes só verbal, às vezes uma agressão física, podendo até gerar sequelas para o resto da vida. A gente vê hoje em dia pais matando filhos, né? Filhos matando pais, por confrontos, por conta de um conflito de opiniões. Bom, a gente vê, por exemplo, pessoas no trânsito se matando pela falta de uma seta. O cara não deu seta, fechou o outro vai lá, pega uma arma e mata ele. Então, onde é que vai chegar esse mundo desse jeito, né? Bom, isso tudo por conta de conflito de opiniões que levam a confrontos. Agora, como evitar esses confrontos? A primeira coisa que a gente precisa entender é que cada ser humano carrega um conjuntinho de crenças e valores. E primeiro, o que são crenças? Crenças, digamos que é a configuração do seu cérebro para enxergar o mundo. É a forma que você enxerga o mundo. Um exemplo, se você tem uma crença, se você acredita, por exemplo, profundamente que todo ser humano é mau, se de repente você enxergar essa foto aí que você está vendo agora, de um menino pichando um muro, se você tem uma crença que todo ser humano é mau, você vai olhar para esse menino e falar assim, tá vendo? A polícia podia passar aí agora e dar um cacete nesse menino, levar ele para a cadeia para ele ficar apodrecendo naquela cadeia. Ou se, por exemplo, você vê alguém furando o sinal vermelho,
Você vai pensar assim, tá vendo? Todo ser humano é mau, é corrupto, o cara não consegue esperar um segundo o sinal ficar vermelho. Agora, se você, por exemplo, não tem aquela crença que todo ser humano é mau, você acredita profundamente que todo ser humano é bom, e por um motivo ou outro ele pode se estragar, mas se você acredita que a essência do ser humano é boa, você vai ver aquele mesmo menino pichando e vai dizer o seguinte: nossa, coitado, não teve nenhum tipo de estrutura familiar, nunca teve acesso a uma escola, queria tanto inserir em algum tipo de programa social. Ou se você visse aquela pessoa furando o sinal vermelho, você diria, deve estar com uma dor de barriga muito grande, por isso que ele está correndo. Ou a mulher dele está tendo um trabalho de parto dentro do carro. Ou a mulher dele ligou para ele e falou assim, corre para cá que nosso filho acabou de cair aqui na banheira, ele está sangrando muito, a cabeça dele está jorrando sangue, corre para cá, eu preciso de você. E por isso ele sai furando todos os sinais. Então as opiniões são diferentes na mesma situação. Por que as opiniões são diferentes? Por conta do nosso conjunto de crenças e valores. Bom, eu já falei o que são crenças. Agora eu quero falar o que são valores. Bom, valores nada mais são que os grandes norteadores da sua vida. Como assim? Eu tenho, por exemplo, um garoto aqui, eu tenho uma escola aqui, o Prepara Enem, tem um garoto com 17 anos que está no 3º ano e ele quer muito fazer direito para depois passar num concurso público. Legal. Só que eu tenho outro garoto com 17 anos que quer muito entrar para a engenharia da computação. Legal. Os dois entram, tá? Um termina o curso de direito, presta um concurso, passa, excelente. O outro entra no curso de engenharia da computação e no primeiro semestre de faculdade ele larga o curso, ele abandona e vai montar a própria empresa de produção de softwares. Porque ele quer crescer demais a empresa, mudar para os Estados Unidos, para o Vale do Silício e vender ela depois por bilhões. Ou seja, ele é um empreendedor. Bom, quem está certo ou está errado? Aquele menino que fez o curso correto lá de direito, passou num concurso depois, ou aquele menino que entrou no curso superior e largou a faculdade para montar uma empresa? Quem está certo ou está errado? De fato, não existe certo ou errado. De fato, esse menino que entrou no direito, passou no concurso, ele tem dois grandes valores que regem a vida dele: o da estabilidade e o da segurança, porque o concurso gera isso. Agora, aquele outro menino são valores diferentes que norteiam a vida dele. É o valor da ambição e do desafio. E como pessoas têm valores diferentes, as decisões, as escolhas e as atitudes também serão diferentes. Então olha só que legal. As nossas opiniões, elas são construídas a partir do nosso conjunto de crenças e valores. E como cada ser humano tem um conjunto de crenças e valores, a todo instante nós temos opiniões diferentes sobre a mesma situação. E é isso que gera conflito. E é isso que pode acarretar o confronto. Então, como diminuir esse confronto? Como não chegar até o confronto? Como aniquilar esse conflito? Basicamente tendo um valor que todo mundo tinha que ter: respeito. Quando a gente tem respeito para com as opiniões diferentes, a gente consegue viver em paz. A gente acaba com os preconceitos, a gente acaba com os julgamentos sem embasamentos, a gente vive, digamos que num ambiente com um pouco mais de fraternidade. E um ambiente que a gente consiga ter paz, por exemplo, para estudar. Então é horrível ficar dentro de uma casa que as pessoas brigam o tempo todo. Assim eu não tenho paz de espírito para conseguir estudar. Então agora eu acho que você entendeu por que as pessoas brigam. E eu queria muito que você aplicasse isso na sua vida: respeito. As pessoas têm opiniões diferentes. E basicamente o que eu preciso ter na minha vida é respeito. Tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que faça alguma diferença na sua vida. Um forte abraço.